Olá, eu sou Karina, coordenadora da graduação de fisioterapia do Einstein. Vim aqui nessa live para a gente falar um pouco sobre a graduação de fisioterapia, para que vocês possam entender um pouco sobre o curso e tirarem suas dúvidas. Então podem escrever aí no chat, quando tiver dúvidas, a gente vai respondendo conforme elas forem surgindo. Então, eu queria falar um pouquinho, né, da graduação de fisioterapia. É uma graduação que hoje está no seu 4º ano, é uma graduação de 5 anos, mas a sua primeira turma já está no 4º ano. Mas uma graduação que começou a sua construção desde final de 2018, 2019, com um grupo, né, de pessoas e fisioterapeutas muito bem conceituados, ao qual eu também fiz parte, para poder trazer um curso diferenciado, né, pensando em o que as outras universidades fora do país têm de diferencial, o que a gente poderia contribuir, né, dentro da nossa área da fisioterapia para trazer um curso diferente e formar profissionais diferentes. Então, é um curso que a gente trouxe muita prática para dentro do curso desde o 1º ano. Os alunos já vão para visitas técnicas, já conhecem diversas áreas da fisioterapia. Porque quando traz a ideia da disciplina de introdução à fisioterapia, para o aluno entender o que é a profissão, né, quais são as questões éticas ligadas à profissão, ele também entender as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. São diversas áreas. Hoje a gente tem em torno de 16 especialidades aí reconhecidas pelo COFITO, pensando em título de especialista, fora outras áreas aí de atuação que ainda não têm um título, mas que também são possíveis de atuação. Então é um campo muito grande de atuação, né? Se a gente for pensar desde nível ambulatorial, né, clínicas, consultórios, atendimento domiciliar, até dentro de pensar de hospitais, indústrias, né? A gente tem muito fisioterapeuta, especialista de produtos em indústrias de equipamentos médicos, ajudando aí no desenvolvimento de novas tecnologias, assim como aprimorar essas tecnologias e treinar os profissionais que vão utilizá-lo ali à beira do leito. Também é extremamente importante. A gente viu na pandemia muitos equipamentos aí precisando em falta, precisando de melhorias, e que o fisioterapeuta pôde contribuir com a sua formação, o seu conhecimento para tentar melhorar esses aspectos. Então, acaba sendo uma forma de assistência não direta ao paciente, né, quando a gente pensa em indústria, mas existe esse campo enorme de outras áreas de atuação que pode aí sim ser diretamente atendimento ao paciente. Também tem uma área da esportiva que é muito grande, né, que vem aí crescendo ao longo dos anos. É claro que fica muita evidência quando a gente pensa no futebol, né, que acaba ficando muito na mídia. Porém, em todos os esportes, a gente tem um fisioterapeuta ali integrado e ele tem um papel muito importante na atuação da prevenção, para que esse atleta consiga executar a sua atividade, mesmo pensando em atletas de alto rendimento, quanto atletas de final de semana ou que praticam a sua atividade 3, 4 vezes na semana, mas que também precisam pensar em prevenção, ou caso aconteça alguma lesão, alguma alteração motora ou dor, enfim, que possa ser tratado rapidamente e retornar para a sua atividade. Então, tem um papel muito importante aí dentro deste cenário. Existe um papel aí grande também do fisioterapeuta dentro de pronto atendimento, né? Se a gente for pensar hoje, os pacientes que chegam com dificuldade respiratória, o quanto que o fisioterapeuta pode ir lá, já intervir no pronto atendimento, principalmente com crianças, e muitas vezes capaz até de evitar uma internação, por já ter uma atuação rápida, conseguir resolver o problema e a criança, por exemplo, voltar para casa. O mesmo para pacientes adultos ou idosos. Fora a parte do pronto atendimento, nós também temos, se a gente for pensar na internação na parte hospitalar, enfermaria, semi-intensiva, dentro da unidade de terapia intensiva, o fisioterapeuta é muito importante para a reabilitação, tanto da parte cardiopulmonar, quanto da parte motora, recuperação dos movimentos, ou até minimizar o impacto do tempo da internação, onde muitas vezes, quando não há fisioterapia ali atuante, o paciente acaba saindo com muitas sequelas motoras, prorrogando a sua recuperação. Então, a importância desse papel do profissional ali dentro da UTI. Tanto da UTI adulto, quanto na UTI neonatal, se a gente pensar em bebês prematuros, que nascem extremamente, né, pequenos, onde o último órgão aí realmente a se desenvolver é a parte do pulmão, e aí precisar de um suporte respiratório, além de um estímulo do desenvolvimento motor e neurológico da criança, e o fisioterapeuta também tem um papel importante dentro deste cenário.
Fora isso, né, se a gente for pensar como são várias áreas de atuação, o aluno desde o início consegue ter esse contato com a prática, com profissionais especialistas aí dentro do mercado de trabalho, então já fazendo networking, já conhecendo, né, o que tem de melhor, de ponta e de atendimento, mas não só pensando no ambiente privado, né, dentro do ICE a gente tem uma rede aí de atuação muito grande no SUS também, então como que a gente pode levar a mesma qualidade de atendimento para toda a comunidade, né, para toda a sociedade? E isso é possível, e os alunos conseguem vivenciar isso também, indo para as práticas nas unidades básicas de saúde que são gerenciadas pelo Einstein, os hospitais públicos que o Einstein gerencia, mostrando o quanto que isso é importante e qual é o papel que o físio tem dentro deste cenário. Fora isso, a gente tem muitos laboratórios, né, dentro da graduação, da faculdade, laboratórios tentando já trazer um cenário prático para o aluno antes dele ter o contato já de atendimento direto ao paciente. Então, laboratórios onde a gente tem bonecos de simulação, temos equipamentos que depois eles vão utilizar na prática e no estágio, mas eles já conseguem praticar entre eles dentro do curso. Então, isso é muito estimulado para que o aluno consiga ter essa vivência. Outra questão prática que a gente tem de diferencial é a questão do programa de tutoria. O que seria esse programa de tutoria, né? Desde o segundo ano do curso, o aluno tem a possibilidade de escolher áreas de interesse que têm relação com o que ele está vendo naquele ano, naquele semestre, e acompanhar um especialista naquela área. Por exemplo, fisioterapia musculoesquelética, que eles acabam acompanhando muito a questão de ortopedia, esportiva. Também tem a fisioterapia neurológica no segundo ano. Os alunos conseguem acompanhar especialistas do Einstein, que atuam nestas áreas, um profissional com um aluno sendo sombra desse profissional e ele conseguindo vivenciar essa prática para tentar associar o que ele está vendo em teoria, o que ele está vendo no laboratório na prática, com a prática com o paciente. Isso é muito importante, porque ele já aprende até o lado humano do atendimento. Como conversar com o paciente, como fazer uma avaliação, como fazer um atendimento, né, conduzir este atendimento, como conversar com a equipe multiprofissional, porque o fisioterapeuta ele nunca está atuando ali sozinho, né? Mesmo em consultórios ou clínicas, há a necessidade dessa troca de informação em relação ao paciente com outros profissionais, seja o médico, nutricionista, às vezes fono, né, terapia ocupacional, existem outros profissionais ali envolvidos que têm uma importância nessa troca de informação. Dentro de alguns cenários de internação, a troca com a enfermagem, né, de como que esse trabalho conjunto pode auxiliar aí na progressão e na recuperação do paciente. Então, os alunos já começam a aprender isso desde cedo, e isso acaba moldando e tendo um diferencial muito grande na sua formação. Fora toda essa parte prática que os alunos possuem, a gente tem muita parte de centro de simulação realística, né, onde a gente tem os cenários com atores ou com bonecos, onde a gente faz simulações para o aluno aprender a prática em si, como se fosse uma situação real, mas controlada, onde ele tem a oportunidade de aprender, errar e aprender, né, com o seu erro, que é muito importante, mas também realizar as avaliações, provas. Se eu quero saber se meu aluno de fato aprendeu aquela prática, eu preciso avaliá-lo na prática, no dia a dia, antes de colocá-lo para atender um paciente. Então, a gente também utiliza muito a simulação realística para as provas práticas, que a gente chama de OSCEs, né, que são cenários criados como se o aluno estivesse ali, início de cenário, né, comece o seu atendimento, e a gente consegue avaliar o quanto o aluno aprendeu ou não. Isso também acaba fazendo um diferencial na sua formação. Tem uma questão importante também da gente pensar no desenvolvimento das avaliações comportamentais, né? Pensar nas competências socioemocionais e não só as técnicas que o aluno acaba aprendendo, mas a parte de comportamento socioemocional é extremamente importante para qualquer profissional e ainda mais para um profissional de saúde. Então, desde o primeiro dia de aula, os alunos já estão dentro de sala de aula em grupos, é um grupo que se mantém o semestre inteiro e a cada semestre a gente muda esse grupo. E o objetivo é realmente trabalhar, né, com a metodologia ativa e colaborativa, onde os alunos acabam sempre, né, estudando, discutindo casos, fazendo práticas com aquele grupo e tendo que lidar com as dificuldades que podem surgir no grupo, como aconteceria no ambiente de trabalho. Então, saber trabalhar em equipe, saber dar um feedback, saber fazer uma comunicação de forma efetiva,
Mas não quer dizer que eu não vou dar um feedback de melhoria para o meu colega, mas de uma forma respeitosa. Então, que eles aprendam a lidar com essas questões e a cada semestre a gente muda novamente esse grupo, justamente para tirar o aluno um pouco da zona de conforto e que ele continue trabalhando essas habilidades ao longo do curso. Isso faz uma grande diferença na hora que a gente pensa no mercado de trabalho, porque muitas pessoas são contratadas porque têm capacidade técnica, têm currículos muito bons, mas na hora que ele vai para o ambiente de trabalho, ele não consegue ter a parte de socialização, do trabalho em equipe e não consegue permanecer lá. Então, é importante juntar, né, a parte técnica com a parte socioemocional e isso a gente traz dentro da graduação também para a formação dos alunos. Nós temos o estímulo da iniciação científica, que a gente leva muito a sério a questão da prática baseada em evidência, né? Hoje tem muito modismo com as redes sociais, enfim, de informações que acabam surgindo, mas qual de fato é a evidência daquela técnica que você escolhe fazer com o seu paciente, né? Daquela terapia, do que você está fazendo? Existe evidência científica? Aquilo de fato traz um desfecho clínico favorável para o seu paciente? A gente traz esse raciocínio e essa preocupação para os alunos também desde o início do curso, para que eles saibam onde buscar informação e que entendam a importância disso e até a importância deles disseminarem conhecimento. Será que o conhecimento que eles estão disseminando, colocando em redes, é um conhecimento de fato com evidência e que vai fazer diferença? Então isso é importante, a gente também traz isso para o aluno. E ele pode fazer iniciação científica desde o início, para que ele possa desenvolver pesquisa e responder perguntas que são extremamente importantes aí para a área da fisioterapia, né? Algumas perguntas foram surgindo aqui para eu complementar o que eu já fui falando para vocês, né? Que fala que além da clínica, né, quais outras áreas a fisio pode seguir? Eu acabei falando no início da live, mas vou repetir, né? A parte de clínica é uma, né? Que você pode ter a sua clínica ou ser contratado na clínica de alguém. Você pode ter o seu consultório, você pode ser um profissional autônomo, isso é uma grande vantagem, né? De várias áreas da saúde, inclusive da fisioterapia. Você se formou, você tem um número do seu conselho e você já pode começar a atuar. Então, você pode ou ser contratado ou ter o seu negócio, você pode fazer atendimento em domicílio, né, na casa das pessoas, você pode ter uma parte de esportiva, hospitais, conforme eu falei, indústrias de equipamentos médicos, você pode ir para empresas que trabalham muito com saúde ocupacional também, com olhar para a parte de ergonomia, de como, né, evitar com que os profissionais que estão ali atuando tenham alguma lesão de forma preventiva, ou mesmo que se tiver uma lesão naquele trabalho, naquela empresa, ter um fisioterapeuta ali contratado que possa dar um atendimento e esse profissional retornar o quanto antes para o trabalho de forma produtiva. Então, é importante. O esporte, eu também falei que é uma área enorme, né? Tem a parte de pesquisa também, que o fisioterapeuta pode ser contratado, a parte de ensino, de educação. Então, tem uma área enorme de atuação, de gestão, de inovação, né? Então, pensar hoje que a inovação está crescendo um monte, não é diferente para a fisioterapia. A gente tem muitos, se a gente for pensar de equipamentos, de robótica, de exoesqueleto que tem sido feito, né? O quanto que o fisioterapeuta pode ajudar na construção e desenvolvimento dessas tecnologias para aprimorar o atendimento aos pacientes. Então, não sei se eu respondi, qualquer coisa pode perguntar de novo, mas a gente tem diversas áreas de atuação. Tem a dermatofuncional também, que é um outro campo que vem crescendo, que pode até ir para o lado de estética ou para um lado de pacientes queimados, que têm feridas, enfim, que a gente quer tentar dar uma melhor qualidade de vida. Saúde da mulher, muitas pessoas gostam muito porque também vem crescendo a procura da fisioterapia para a saúde da mulher, então isso é importante. E todas essas áreas de atuação, a hora que o fisioterapeuta ele se forma de um profissional generalista, ele passa por todas essas áreas, tem conhecimento de todas essas áreas para que ele possa atuar. É claro que depois que ele se forma, ele busca uma especialização ou uma residência naquela área para que ele possa se aprofundar no conhecimento e se tornar especialista naquela área. Mas ele já consegue o seu atendimento e aí depois progredir com o conhecimento, tá? Complementando as áreas, tem uma pergunta se tem estágio no Einstein, né? Todo o estágio que o aluno precisa fazer curricular, ele é no Einstein. No Einstein ou no SUS, né, vinculado ao Einstein. E nós temos a clínica escola também de fisioterapia do Einstein, que fica na unidade Vila Mariana, que é uma unidade do Einstein. E a clínica escola foi um espelho do centro de reabilitação que nós temos aqui no Einstein, em relação a equipamentos, tecnologia, os protocolos de atendimento. Nós levamos
tudo que a gente tem aqui dentro do que a gente faz dentro do Einstein para que os alunos levem para a comunidade e atender na clínica escola. Então, o aluno não precisa buscar estágio fora da graduação, a não ser que ele queira um estágio extracurricular e ele queira buscar. Existe estágio extracurricular remunerado dentro do Einstein, que essas vagas abrem, o aluno concorre à vaga, um processo seletivo, e se ele passa, ele é contratado e ele acaba sendo remunerado para fazer aquele estágio no contraturno do curso, porque é um extracurricular remunerado. Inclusive, nós temos alunos que estão no 4º ano agora, que estão nesse regime do estágio extracurricular remunerado aqui dentro, e outros que estão fazendo fora também, porque acabam buscando outras alternativas, tá? Tem uma outra pergunta, se o curso é feito até o último ano na unidade Morato, que é a unidade onde fica a faculdade. É claro que muitas vezes a gente acaba vindo para outra unidade no Morumbi, que é algumas aulas específicas, a gente tem muita troca da prática que acaba vindo para dentro do hospital, mas o último ano inteiro, que é o 5º ano do curso, ele é totalmente de estágio, que é o estágio curricular. Então, o aluno não vai para Morato, tá? No último ano, ele vai para a clínica da Vila Mariana, vai para os hospitais, vai para as UBSs, vai para a parte de ortopedia, então ele vai para as áreas do estágio, não está na unidade Morato no 5º ano. Até o 4º ano, o aluno vai, porém, a partir do 3º ano, que acho que isso que é legal, os alunos já iniciam a parte de prática de atendimento a paciente. Então, a partir do 3º ano, já tem uma vez na semana que ele já está em contato com o paciente, atendendo, né, seja na clínica, nas UBSs. E a partir do 4º ano, ele já 2 vezes da semana está em atuação com o paciente. E no 5º, de 2º a 6º o ano inteiro, né, só para entender um pouco da progressão e do quanto de prática que realmente a gente tem ao longo do curso. Uma outra pergunta que surgiu aqui também é se pode pedir transferência. Sim, a gente abre vagas de transferências quando a gente tem vaga naquela turma por algum motivo. Geralmente abre no final de cada semestre para iniciar no próximo, né? Então, a gente vai, se tiver vagas aí remanescentes, há um processo seletivo de transferência em torno de novembro, agora do 2º semestre, e o aluno pode se candidatar nessa transferência, tem toda uma documentação específica a ser encaminhada, e sempre tem que vir transferida de um curso de fisioterapia, tá? A gente não aceita outros cursos para vir fazer físio. Então, eu estou fazendo fisioterapia em outra faculdade e eu quero transferência no Einstein, isso é possível. Então, espero o processo seletivo ser aberto, que é sempre no final de cada semestre que acontece, manda os documentos necessários, é feita uma análise curricular e de carga horária, né, para poder ver se bate em relação à grade, e tem uma entrevista com o aluno e a parte da coordenação, uma comissão, né, de avaliação, para poder realmente ver o quanto que é possível essa transferência acontecer. Mas nós temos isso, tá bom? Acho que uma dúvida que sempre também surge quando a gente fala um pouco de estágio, que os alunos perguntam assim, eu quero fazer estágio, mas será que eu passo em todas as áreas? Né, que eu comentei, passa por todas as áreas. É claro que às vezes algumas com uma carga horária maior, outra um pouco menor, mas a gente acaba passando para permitir com que o aluno tenha essa vivência prática ao longo do curso. E como eu falei, tanto dentro do ambiente privado quanto no ambiente público. Na verdade, os alunos têm muito contato com a parte de saúde pública, tá? Da parte do atendimento ao SUS, da comunidade, para realmente garantir que a gente consiga levar a melhor qualidade para todo mundo, né? Então, isso é uma grande diferença. Nós temos a internacionalização, que é uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, né? Então, a gente sempre tenta contato com outros locais aí fora do país, seja para estágio observacional, não necessariamente faculdades, mas, de fato, áreas da fisioterapia fora que o aluno possa vivenciar a cultura e como é a fisioterapia daquele local. E a gente incentiva isso após o término do 3º ano, porque aí o aluno já teve uma quantidade aí razoável de teoria relacionada à fisioterapia e consegue fazer esse acompanhamento da prática ali no local. Em janeiro, agora de 2025, nós tivemos 9 alunos que foram para estágio no Methodist Hospital. É um centro hospitalar bem grande nos Estados Unidos, que fica em Houston. Eles puderam acompanhar a parte tanto de atendimento hospitalar, mas lá também existe o Sports Medicine. Então, tem uma área toda de reabilitação do esporte ali de Houston, onde tem jogadores de rugby, balé, futebol americano, enfim, outros esportes que não são comuns aqui no Brasil, e os alunos puderam acompanhar o atendimento desses atletas e como é a fisioterapia lá nos Estados Unidos. Então, a gente faz essa troca, né, de internacionalização para que o aluno tenha essa oportunidade durante as férias, para que ele possa vivenciar e acrescentar aí no seu conhecimento e no seu currículo.
Fora essas, né, grandes diferenças que a gente fala que a internacionalização é muito importante, a gente incentiva muito os alunos para que eles vão em congresso, que eles participem, levem trabalhos que eles realizam durante a graduação nesses congressos. Nós estamos com 3 alunos agora indo num congresso da parte de ortopedia em Florianópolis para apresentar seus trabalhos. Incentivamos muito que os alunos busquem Bolsa FAPESP para projetos de iniciação científica. A gente tem alunos com Bolsa FAPESP. Existe bolsa aqui da própria instituição também para alunos de iniciação científica. Então, acaba sendo um auxílio para o aluno, tanto na questão financeira, né, mas assim como um incentivo na sua carreira, porque isso agrega muito em currículo, quando a gente pensa, né, no desenvolvimento de uma iniciação científica ao longo da graduação. Isso é muito importante. Nós temos diversas atividades extras que são feitas e estimuladas para que os alunos tenham atividades fora da faculdade. A gente, por exemplo, tem a participação da fisioterapia no Ironman, que acontece anualmente, e aí os alunos que estão geralmente no 2º ano do curso da graduação, já tiveram fisioterapia musculoesquelética, fazem o atendimento do recovery pós-Ironman, junto com o professor, orientado, supervisionado, mas que eles conseguem já vivenciar ali a prática, né, fora do ambiente da faculdade, levando conhecimento teórico para dentro realmente da prática ali do esporte. Fora várias outras atividades sociais, a gente tem o programa Travessias, que faz muitas atividades em várias regiões aí do país, para poder fazer atendimento, seja com indígenas, quilombolas, enfim, toda uma atividade que ajuda muito, né, tanto para a população e para o conhecimento para o aluno. E a gente consegue levar esse atendimento de qualidade. E isso acaba acontecendo ao longo de todo o ano, para todos os anos das graduações. E não só da Físio, né, para todas as graduações de forma geral, para que a gente consiga até fazer algo mais interdisciplinar de atuação no dia a dia, e os alunos vão aprendendo com isso. Pensando em bolsa, que é uma dúvida que as pessoas também sempre acabam trazendo, né, se nós temos bolsa ou não. A bolsa é por critério socioeconômico, então na hora que o aluno vai se candidatar no vestibular, existe um link ali aberto para pleitear a bolsa e enviar vários documentos, né, que está ali descrito dentro do site, quais documentos são necessários para que possa comprovar renda, porque realmente é para o critério socioeconômico. Depois que o aluno passa no processo seletivo, é feita essa análise para dizer se ele tem ou não tem a bolsa, que pode variar de 50% a 100%, dependendo do critério socioeconômico. Fora isso, o que eu já falei, a possibilidade das bolsas de iniciação científica, nós também temos a questão do FIES, que é uma outra forma de entrada e de auxílio, né? E nós temos a monitoria remunerada, que é uma outra atividade que, na verdade, o Einstein, né, áreas do Einstein, divulgam vagas que eles querem receber alunos das graduações para atuação de questões administrativas naquela área, não é atendimento direto ao paciente. E aí esse aluno se candidata àquela vaga naquela área, tem uma entrevista, o gestor da área seleciona aquele aluno e ele vai ajudar em questões de planilha, Excel, questões administrativas, e dependendo da carga horária que o aluno fica nessa monitoria, no contraturno da faculdade, conforme maior a carga horária, maior o desconto direto no boleto da faculdade. Então, isso também pode ser uma forma de auxílio para os alunos, mas é claro, isso só é possível depois que o aluno já está dentro da faculdade, já está matriculado. Quando tem a vaga, ele vai buscar isso para tentar ter essa alternativa. Não é uma coisa que é certa antes da matrícula, tá bom? Mas é uma vivência dentro do Einstein, a gente fala que já é o primeiro emprego do aluno, um networking de trabalho, então o aprendizado sempre acaba sendo válido para aqueles que conseguem, que têm interesse, porque outros preferem estudar, né? A gente tem um método ativo que exige muito do aluno, né? Ele sempre tem que estudar algum conteúdo para a aula do dia seguinte, sempre tem material para estudar. Então, o aluno precisa conseguir conciliar todas as atividades junto com o estudo, para que ele possa, de fato, entrar na sala de aula com conhecimento mínimo e conseguir aprender ainda mais dentro da sala de aula com seus colegas. Então, tem uma exigência aí de estudo, né, que o aluno precisa conseguir equilibrar dentro das suas atividades. A gente tem as atléticas, que acho que é uma outra coisa que todo mundo gosta, né, de saber, dentro da graduação, além de estudo. Então, a gente tem atlética de fisioterapia. Fisioterapia, geralmente, os alunos gostam de esporte, né? Então a gente acaba tendo várias atividades, vários esportes em que eles acabam concorrendo, fazendo competições aí em conjunto, que é o estímulo, além do centro acadêmico, que também existe da fisioterapia, para estimular aí eventos científicos, palestras, aulas que os próprios alunos trazem, né, de interesse e acabam desenvolvendo.
Tem grupos de estudo em diversas áreas aí que os alunos já desenvolveram, grupo de estudos de fisioterapia esportiva, de fisioterapia em traumato-ortopedia, oncologia, cardiopulmonar. Para quê? Para que haja discussões de artigos científicos, de trabalhos, de protocolos entre os professores dessa área e alunos interessados. Então, também isso é estimulado desde o início para que o aluno já vá conhecendo essas áreas, se desenvolvendo, né? Quanto mais ele tiver contato, para ele é melhor depois que ele chega no último ano, lá no 5º ano, que ele fica numa imersão de estágio como se fosse um internato. Então, a graduação ela é um curso de 5 anos, né? A gente tem 5 anos de duração, é um curso meio período matutino aqui no Einstein. A entrada é anual, a gente tem o vestibular sempre no 2º semestre, mas sempre com a entrada no início do ano, porém as disciplinas elas acontecem semestralmente, então o aluno passa ou não de semestre ou não conforme cada disciplina, né? Aqui perguntaram se tem atuação na área do câncer. Sim, a gente tem uma atuação muito grande da fisioterapia oncológica e mesmo na hemato, tá? Então é muito importante o fisioterapeuta nessa área, tem crescido cada vez mais, tanto para prevenção, porque o risco de lesões musculares ou ósseas é muito grande, tem a questão de dor, enfim, então tem várias áreas onde acaba entrando a fisioterapia, né? Independente da área do câncer, cada uma vai ter a sua importância, então o físio nessa área tem um papel importante, a gente realmente tem. Na verdade, se você pegar todas as áreas da medicina, né? Onco, hemato, cardio, neurologia, reumatologia, todas elas nós temos a atuação do fisioterapeuta. Todas, em todas, não tem exceção. A diferença é que o fisioterapeuta, de fato, ele vai atender este paciente, ou para prevenir que algo aconteça, ou tratar algo que aconteceu para que ele possa retornar à sua função e à sua qualidade de vida da melhor forma. Então, veja que a área é enorme. Se todas da medicina têm para físio, a gente tem uma atuação muito grande, tanto para paciente adulto quanto pediátrico. Atlética, que foi uma pergunta que eu já respondi, né? A gente tem atlética. A metodologia da faculdade é a metodologia que eu acabei comentando anteriormente, é uma metodologia ativa e colaborativa. Os alunos estudam em grupo, precisa estudar um conteúdo prévio que o professor já orienta, é bem direcionado, com quais objetivos é esperado que o aluno atinja com aquela leitura prévia, que é o mínimo de conteúdo que ele precisa saber para chegar na sala de aula. A hora que ele chega na sala de aula, o professor acaba estimulando os alunos ao quê? A discutir sobre aquele assunto, ver o que teve ou não teve de dúvida e traz casos de aplicação ou prática, dependendo do qual for o tema da aula, para que o aluno consiga aprofundar o seu conhecimento e, claro, sempre aprender coisas novas com os seus colegas, seus pares que estão no seu grupo e com supervisão e orientação do professor ali diretamente. Então, é um método que exige muito do aluno, é centrado no aluno e que já cientificamente é comprovado que a retenção de conhecimento é muito maior do aluno do que ele ficar sentado só ouvindo o professor falar. Então, e até os alunos depois começam a cobrar cada vez mais esse método ativo, porque de fato eles nem percebem o tempo passar e a retenção é muito maior. Uma pergunta que veio é o valor da mensalidade. Então, a mensalidade para o ano de 2026, né, para quem for entrar, ela está em 2.780, tá? São 12 parcelas deste valor, tá? Não é que é uma matrícula, a matrícula já é a primeira parcela, então 12 parcelas deste valor para que o aluno consiga ingressar. O vestibular já está aberto, né? Então as inscrições até dia 19 de setembro. Então já estamos quase aí um pouco mais de um mês para encerrarem as inscrições. É o vestibular pela VUNESP, né? Então vocês conseguem fazer a inscrição. Na verdade, a gente tem um método de entrada VUNESP, que o aluno, se ele selecionar essa, ele faz uma prova. Tem a prova com questões de múltipla escolha e tem a redação. E tem a possibilidade de entrar pelo Enem, com a nota de 2023 ou 2024. E aí o aluno coloca ali, são inscrições separadas, tá? E são vagas separadas também. A gente tem 11 vagas para Enem, 45 vagas para o processo seletivo do vestibular. E tem a opção do currículo internacional, para aqueles que estão numa no ensino médio bilíngue, que tenha a certificação internacional, a gente aceita as notas do IB e do Abitur, e aí nós temos vagas, 4 vagas destinadas ao currículo internacional também. Aí são inscrições separadas, tá? Porque as vagas são separadas. Caso alguma delas eu não tenha aluno suficiente para suprir, a gente acaba puxando a lista, né, do outro processo seletivo para contemplar a vaga, que é um total de 60 vagas anuais que a gente tem para a graduação de fisioterapia, tá? Então o processo seletivo está ali. A nossa prova
é dia 12 de outubro, também está logo aí no meio do semestre. Então, quem tiver interesse, quiser entrar no site, ver na VUNESP um pouco mais do edital, das regras, a gente consegue também disponibilizar aí para que vocês tenham acesso e façam as suas inscrições. Uma coisa importante nós temos aberto ao longo do ano todo visitas. Então, caso algum de vocês queiram vir visitar a faculdade, há a possibilidade da visita presencial. Então, entrando no site da graduação, vocês têm lá agendar visita. É possível agendar uma visita presencial para conhecer a estrutura, conversar com a coordenação, tirar as suas dúvidas para que você conheça um pouco mais o curso. E tem a opção também da reunião online. Então, caso não mora em São Paulo ou o horário é difícil de conseguir visitar presencialmente, há a possibilidade de agendar uma reunião online para que a gente possa apresentar o curso, tirar dúvidas. Também está disponível no site dias e horários para esse agendamento. É importante, né, para que a gente possa fazer essa troca. Existe também algumas escolas que acabam agendando com a gente visitas, também datas específicas, para que a gente receba, né, um grupo de alunos de escolas e também possa apresentar todas as graduações, infraestrutura e tirarem as dúvidas. Mas no site vocês já conseguem fazer essa visita individual. Eu sozinho quero conhecer, eu consigo fazer esse agendamento e conhecer o local e tirar as dúvidas, tá? Que mais que eu posso trazer para vocês que eu acho que é importante é em relação, se a gente for só pegar aqui as dúvidas, que acho que é importante, que sempre tem a questão da como que eu consigo, né, trazer a prática para dentro da sala de aula, que isso também é uma coisa importante. A gente sempre pensa para o professor, junto com o aluno, cenários reais. Os nossos professores, o corpo docente, ele é um corpo docente que não só tem a titulação, né, de doutorado, que todos os nossos professores são doutores, mas, além disso, são profissionais que, de fato, atuaram naquela área, são especialistas na área que eles estão dando aula. Para quê? Para que eles possam trazer esses casos para dentro da sala de aula, que a prática, de fato, reflita o que é a prática no dia a dia. Às vezes a gente tem evidência na literatura de alguma terapia, de alguma técnica, mas como ela é de fato aplicada? Existe alguma dificuldade ou não? Como é o dia a dia? Isso só quem realmente esteve ali na linha de frente, que estava atendendo, atuando naquela área, consegue trazer para os alunos dentro da sala de aula. E até mesmo monta casos de aplicação, né? Então, os nossos professores, eles conseguem trazer isso porque eles trazem a vivência deles, o dia a dia deles como profissionais, para dentro da sala de aula, e não só do que está escrito na literatura ou em livro. Então, a importância da gente ter profissionais extremamente qualificados, né, um corpo docente qualificado, e que ele consiga dar aula a qual ele está realmente vinculado ali no dia a dia, para facilitar não só para o aluno, né, mas que ele consiga trazer essa troca de informações aí no dia a dia, tá? Podem comentar eu quero, quem quiser aí no chat, para que vocês possam receber o link aí das graduações e ter acesso, né, ao site e as informações que eu falei, não só para conhecer mais sobre os cursos, né, e a graduação de fisioterapia, mas também conseguir ter acesso ao agendamento da visita, caso vocês queiram. Então, com o link eu quero, se inscreverem, eles conseguem enviar para vocês e vocês terem acesso. Inclusive, no site, acho importante, para quem quiser conhecer um pouco mais o curso, a questão de vídeos. A gente tem vários vídeos de depoimentos de profissionais nas diversas áreas da fisioterapia. Até alguns perguntaram das áreas além de clínica. Então, se entrar lá dentro do site, tem uma parte de experiência profissional que profissionais da área trazem como que é a atuação naquele local. Então, a gente tem da saúde ocupacional, tem da fisioterapia uroginecológica, tem da parte de fisioterapia de UTI, pediatria, de pesquisa, a parte do fisioterapeuta empreendedor. Então, tem vários vídeos, que acho que é bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais, de depoimento desses profissionais atuantes nestas áreas, para que você possa conhecer um pouco mais nessas possíveis áreas de atuação, que acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em fisioterapia, de uma forma geral, vem o esporte, né, que isso não tem jeito, sempre acaba vindo na cabeça de todo mundo, e a parte de atendimento, quando pensa em ortopedia, seja por conta de quebrou uma perna, ou fez uma cirurgia de joelho, enfim, ou por conta de uma questão neurológica, né? Teve um AVC, o avô, algum familiar, e aí sabe que precisa da fisioterapia. Então, para ampliar esse conhecimento, né, das áreas e da possibilidade de atuação, convido a você a entrar no site e
olhar esses vídeos do depoimento, tem algumas até imagens mostrando alguns dos cenários que eu acho que é relevante. É legal também, dentro do site, vocês vão conseguir ter acesso ao blog. Tem várias notícias que são relatos e experiências dos nossos alunos, né? O que eles vivenciaram, desde prática, das visitas técnicas, a experiência dos alunos. Tem um vídeo sobre a tutoria, como é que é a tutoria, como é que é a visão, o que eles também acharam desse programa. No blog tem do intercâmbio que eu comentei com vocês, os alunos relatando a experiência deles lá no Methodista Hospital e no Sports Medicine. Então, assim, eu convido realmente para que vocês entrem, porque acho que é diferente de vocês resolver por cima, mas ter essa possibilidade de se aprofundar um pouco mais nessas áreas e tirarem as suas dúvidas, né? Do que eu posso, não posso e quais são os possíveis campos de atendimento. Aqui perguntam se os candidatos, uma pergunta que veio, né? Se os candidatos que fazem vestibular de inverno entram apenas no próximo ano. Nós não temos vestibular de inverno, né? Na verdade, para a graduação de fisioterapia, a entrada é um único vestibular que vai acontecer em outubro, só tem ele. E aí a entrada sempre é para fevereiro, março, né? Às vezes dependendo do ano. Mas finalzinho de fevereiro já tem a entrada da turma. A gente não tem entrada no meio do ano, tá? Então é um único vestibular, inclusive é um vestibular de fase única, né? Ou é a prova do vestibular da VUNESP, ou o Enem, ou o currículo IB Abitur. Nós não temos a segunda fase das mini-entrevistas, tá bom? Isso não tem para fisioterapia. Outra dúvida, né? Se, na minha opinião, quais são as tendências mais promissoras na área no próximo ano? Olha, tem crescido muito, se a gente for pensar hoje, a questão da inovação, a inteligência artificial. Eu acho que a gente não pode deixar isso de lado quando se pensa em fisioterapia também. Então, para todas as áreas, pensar em como que a gente pode conciliar a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial a favor do profissional para fazer esse procedimento, essa reabilitação com o aluno, acho que com o paciente, né, na verdade, isso é extremamente importante. Então, esse conhecimento é necessário e tem como a gente crescer e avançar nisso, em relação de uso de tecnologias, por exemplo, para o processo de reabilitação dos nossos pacientes. A gente precisa conseguir associar isso cada vez mais, porque tem um campo grande aí para conseguir ampliar isso. Fora, claro, que uma tendência, se a gente for pensar, a população ela tem ficado mais idosa ao longo dos anos, né? A gente tem sobrevivido mais. Com o aumento da sobrevivência, é claro que a gente precisa pensar, não adianta eu sobreviver com uma qualidade de vida ruim, eu preciso sobreviver com uma boa qualidade de vida. Então, essa preocupação, né, se a gente for pensar nessa população que está mais idosa, em como ter os atendimentos, a prevenção, a reabilitação, para que eles consigam envelhecer com a melhor qualidade de vida. A gente, né? A gente consiga envelhecer com a melhor qualidade de vida. E isso precisa ter uma parceria muito grande, um olhar diferenciado, e é um campo que vai crescer. Então, acho que olhar para isso também é importante, tá? Outras perguntas que vieram, começou a vir bastante. Depois posso me especializar em estética? Na verdade, estética é diferente, né? A gente tem a especialização dermatofuncional, de fisioterapia dermatofuncional, que aí envolve também a estética. Mas a estética, se você pensar é um curso, é diferente. Ela não é uma especialidade da fisioterapia, mas a fisioterapia dermatofuncional, que também tem a estética dentro, aí sim. Não sei se eu respondi a pergunta, qualquer coisa, pergunta aí de novo, tá bom? Que aí eu respondo para você. Qual o meu conselho para quem quer fazer fisioterapia? Eu acho que quem quer fazer fisioterapia precisa pensar, né? Eu gosto de cuidar do paciente, porque acho que isso é o principal. Quando você pensa em físio, você vai cuidar de alguém, né? Seja de forma de prevenção ou para tratar e reabilitar. Mas você vai estar em contato com o paciente. E esse contato, ele não é único. Você não vai atender uma vez e ele vai voltar daqui a um ano. Você precisa gostar de estar com aquele paciente pelo menos 2 vezes na semana. E esse contato, pelo menos para mim, eu acho extremamente gratificante, porque você acompanha a evolução do seu paciente, você consegue traçar as metas de como ele vai atingir, vai melhorar. Então, se você gosta desse contato, você gosta de cuidar de pessoas, gosta de cuidar de qualidade de vida, gosta de saúde, de corpo, de reabilitar, gosta de movimento, de esporte, são pessoas que muito provavelmente vão gostar da fisioterapia, tá? E é uma dúvida muito grande. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular,
na época do ensino médio, acho que como grande maioria, quando a gente pensa em saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fazer medicina. Isso, obviamente, veio na minha também. Mas aí eu fui buscar mais informações, fui em cursos de profissões para tentar entender outras áreas, para ver se de fato era isso que eu queria. E numa dessas feiras de profissões, eu tive contato com um fisioterapeuta que me trouxe muito isso, né? O quanto que o físio poderia devolver para um paciente que não conseguia andar ou não conseguia comer sozinho por conta de uma questão neurológica, eu, como físio, poderia ajudá-lo na reabilitação e ele voltar a ter a sua autonomia, a sua qualidade de vida de alguma forma. Aquilo, para mim, brilhou os olhos, eu poder contribuir com uma melhora com alguém. E, no fim, eu fui para a unidade de terapia intensiva, não fui para neuro, minha atuação é em UTI, mas onde também eu pude ajudar muitos pacientes, pensando na parte respiratória, parte motora. Eu estive presente no Covid, por exemplo, na linha de frente, atendendo esses pacientes. O quanto foi gratificante eu poder ajudar aqueles pacientes que tinham dificuldade de respirar, que não conseguiam andar e voltar a andar. Então, acho que você querer fazer isso por uma outra pessoa, querer pôr a mão no paciente e sentir esse retorno como um propósito, eu aconselharia fazer a fisioterapia. Eu, se fosse fazer hoje de novo, eu escolheria a mesma profissão, tá? Então, o perfil do aluno que geralmente a gente fala é esse aluno que gosta dessa questão do corpo, do cuidado com o corpo, cuidado com o outro, né, da saúde. E aí tem um aluno até perguntou, tenho 16 anos, posso fazer o vestibular? Olha, você pode fazer o treineiro. A gente tem a opção, né, na VUNESP de você se inscrever como treineiro e fazer o vestibular. Na verdade, porque para você ser garantido em relação à vaga para entrar na faculdade, você precisa ter terminado o ensino médio, né? O terceiro ano do ensino médio, até porque você precisa do histórico escolar, a conclusão do mesmo, para poder se matricular no curso. Se você não terminou o ensino médio, você pode fazer de forma o treineiro, que não garante vaga nenhuma, mas é o mesmo vestibular, você consegue saber como é que você iria na prova, né? Qual que seria o seu desempenho, o que precisaria estudar ou não. Você consegue ter noção para um próximo ano que você possa prestar o vestibular, né? A outra pergunta aqui bem interessante, tem como atuar nas Olimpíadas? Não só tem, mas como acontece, né? A gente teve Olimpíadas que tiveram mais de 800 fisioterapeutas atuando aí nas Olimpíadas. Então, é um campo muito grande aí de atuação, porque é onde envolve um monte de atleta, né? Se a gente fala da fisioterapia esportiva, que tem uma atuação muito grande, as Olimpíadas você concentra diversos atletas de diversos locais. Então, até quando teve as Olimpíadas no Brasil, vários fisioterapeutas foram acionados aqui no Brasil para poder participar como fisioterapeuta das Olimpíadas. E nos outros países fora também, né? A gente tem uma atuação muito grande. No Japão também teve mais de 800 fisioterapeutas. E por aí vai. Então, tem uma atuação, sim, grande, tá? Tanto quando a gente pensa nos esportes de atletismo, que são menores e é mais difícil, às vezes, eles terem até dinheiro, enfim, mas tem fisioterapeutas na equipe, até os maiores que a gente sabe, o futebol, Fórmula 1, né? Tem fisioterapeuta e quanto é importante o papel da sua atuação. Então, acho que isso é muito legal e tem, sim, uma possibilidade muito grande aí para desenvolver, né? Perguntaram se a gente tem duplo diploma no exterior, né? Não, nós não temos duplo diploma, porque a fisioterapia ela tem uma regulamentação diferente em cada país. Todo país você precisa revalidar o seu diploma, não tem jeito, tá? E aí você precisa ir lá e cada país tem a sua regra como validar, então, infelizmente, a gente não tem como fazer a dupla certificação. Não temos matérias em inglês, tá? Nenhuma matéria. É claro que a gente incentiva muito os alunos por conta dos artigos científicos que são em inglês. Então, o quanto é importante o aluno saber ler inglês para que ele possa estar atualizado com as melhores evidências, porque as publicações de melhor qualidade, por mais que ela seja feita no Brasil, ela estará publicada na língua inglesa. Então, a gente estimula muito isso e acaba tendo material de leitura em inglês, né? Dica para o vestibular. Acho que dica para o vestibular acho que vale a pena olhar o edital, como que são as perguntas, né? Olhar a prova anterior do vestibular, para que você possa fazer com mais tranquilidade, estudar realmente e fazer a prova no dia de uma forma mais tranquila, né? Acho que esse é o principal, estar bem todo estruturado, não só emocionalmente, mas também garantir que você está estudando, se dedicando para que você possa fazer a prova da melhor forma possível.
Aqui, um aluno colocou, já me inscrevi e queria falar com algum aluno, é possível? Ah, perfeito. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, ter um aluno aqui para falar com vocês, mas nas visitas, se vocês quiserem agendar a visita, é uma possibilidade, a gente consegue ter um aluno ali. E outra forma, quem quiser, existe no Instagram, o Instagram da Atlética, tá? Que é 8 de setembro, quem quiser, a gente depois, qualquer coisa pode mandar para vocês. Existe o Instagram da Atlética da Fisioterapia e também existe do Centro Acadêmico, tá? Luigi Galvani, quem quiser para poder dar uma olhada no Centro Acadêmico. E os alunos respondem para vocês, gente. Se vocês mandarem uma mensagem no direct ali no Instagram, eles são super solícitos, vira e mexe, eles recebem mensagens de alunos, tá? E tiram as dúvidas. Então também fiquem à vontade para acionar eles e qualquer coisa também entre em contato com a gente, que a gente consegue fazer essa ponte para vocês trocarem algumas, né, dúvidas e conversas com o aluno, que eu sei que é diferente, porque tem outras perguntas que vocês gostam de fazer, eu acho que é importante, tá? Na visita à faculdade, posso conhecer os laboratórios da Físio? Não só pode, como a gente faz a visita. Então, faz parte, né, da visita presencial vocês conhecerem os laboratórios. No site também da graduação, tem fotos, como se fosse um vídeo 360, vocês conseguem entrar nos espaços da faculdade e conhecer a faculdade dentro do site também. Eu sei que não é a mesma coisa que presencial, então se quiser, marquem a visita de vocês. A gente tem várias datas aí agora para o segundo semestre, para que você possa vir conhecer presencialmente, mas qualquer coisa vocês conseguem, dentro da graduação de fisioterapia, navegar dentro de cada um dos espaços também de forma virtual, tá? Em qual área você atua como profissional? Acho que eu falei isso anteriormente, mas vou repetir, porque talvez não sei se a pessoa, né, às vezes não ouviu quando eu falei. Eu atuei muitos anos como fisioterapia em terapia intensiva, dentro de UTI, tá? É a minha área, minha especialização. E UTI adulto. Hoje, não estou diretamente atendendo pacientes na UTI adulto porque eu assumi a graduação, mas ainda tenho projetos de pesquisa que acontecem dentro da UTI, que a gente desenvolve junto com os alunos aí de iniciação científica. Mas é uma área que eu adoro, porque assim, é adrenalina o tempo inteiro, né, querendo ou não tem rotina, porque cada dia é um dia, cada plantão é um plantão, enfim, mas é uma área muito promissora aí também, que a gente também tem de atuação aí da físio de uma forma dinâmica, né, o paciente entubado, ventilando lá com o pulmão, entrando ar. Quem que regula toda essa entrada de ar, essa ventilação, esses ajustes, é o fisioterapeuta. A gente coloca os pacientes para sentar em poltrona mesmo com tubo, para andar, enfim. Então tem uma atuação bem interessante dentro da área. Se quiser mais alguma pergunta adicional, eu vou respondendo aqui se surgir, tá bom? Voltando para o esporte, perguntaram, tem algo na área do skate? Sim, a gente também tem. Na verdade, todos os esportes possuem a fisioterapia, né? Porque a gente precisa trabalhar a musculatura desse atleta. Então, claro que, dependendo do esporte, a preparação é completamente outra. Então, o fisioterapeuta que vai atuar no esporte, é claro que ele tem um conhecimento da esportiva como um todo, mas ele precisa conhecer aquele esporte específico que ele vai estar como fisioterapeuta atuando. Se ele está com um paciente que é do skate, ele precisa entender o skate, entender o movimento, entender qual a musculatura, né, os músculos envolvidos, qual é o movimento que o atleta vai fazer, para tanto pensar em exercícios em prevenção, como é que eu fortaleço essa musculatura para evitar uma lesão, já que eu sei qual é o movimento que ele tem que fazer e que ele faça da melhor forma possível. E caso aconteça uma lesão, eu preciso entender qual foi a lesão que aconteceu nesse meu atleta, para eu poder reabilitar, mas eu preciso ter conhecimento do esporte para saber como é que eu vou fazer para que ele volte para aquele esporte. A gente tem muito retorno ao esporte também, né, da transição que o fisioterapeuta faz. Isso só é possível se ele conhece a fundo aquele esporte. Então, aí o fisioterapeuta vai se especializando ainda mais dentro da área de atuação. Isso é importante. Então, também tem, tá? Para todas as áreas. Tem uma última pergunta em relação à bolsa, né? Quero me inscrever, tem bolsa? Nós temos bolsa, né? Eu até comentei, a bolsa por critério socioeconômico. Então, lá você vai se inscrever no vestibular e no site da graduação tem um link para você fazer a solicitação da bolsa.
Lá você precisa enviar os documentos, estão todos listados quais são necessários, que são de comprovação de renda, para que você possa encaminhar e fazer. Tem uma área do financeiro que faz toda uma análise específica desses documentos para avaliar se o aluno tem ou não um critério. Tá? Então, foge totalmente da coordenação em si, tem uma área para isso. E aí, se o aluno passa no processo seletivo, a hora que ele é convocado na lista de chamada, aí sim mostra se ele foi ou não contemplado com a bolsa e se sim, qual a porcentagem de bolsa. Tá? Fora a bolsa para o critério socioeconômico, nós temos a possibilidade do FIES e, fora isso, mas aí depois do aluno matriculado, e aí pode ou não aparecer, é a bolsa de iniciação científica e a bolsa da monitoria remunerada, né, que é onde o aluno faz aquela atividade administrativa em alguma área do Einstein, e com isso ele consegue ganhar algum desconto direto no boleto da mensalidade, mas depende dele conseguir essa vaga, passar em processo seletivo, tá bom? Tem uma outra pergunta. Vi um vídeo sobre monitoria. O que é? Então, a monitoria tem a monitoria remunerada, que acho que talvez é esse o vídeo que você talvez tenha visto no site, que é onde as áreas do Einstein, conforme eu falei, né, tem uma área, vamos pensar uma área de prática assistencial. Eu quero um aluno aqui da fisioterapia ou de qualquer outra graduação para me ajudar a montar planilhas, para eu fazer um acompanhamento de como está sendo o atendimento. Aí ele divulga essa vaga, né, num portal para os alunos que têm interesse se candidatam, se inscrevem àquela vaga como se fosse um processo seletivo, depois passa por uma entrevista com o coordenador daquela área, se ele é selecionado, no mês seguinte ele começa a fazer a sua atividade de monitoria, como se fosse um trabalho quase, um primeiro trabalho dentro do Einstein, sem contato ao paciente, porque o aluno pode fazer isso já desde o primeiro mês da graduação. E com isso, dependendo da carga horária que ele está naquela monitoria, ele tem um desconto equivalente direto no boleto. Geralmente, as vagas são 80 horas mês, que isso quer dizer que o aluno acaba trabalhando todos os dias à tarde, 4 horas por dia. E aí, quando é essa de 80 horas por mês, isso chega a quase 50% da mensalidade da fisioterapia. Tá? Então, é uma possibilidade, essa é a monitoria. E existe a monitoria acadêmica, mas essa não tem bolsa, que é onde os alunos, por exemplo, do 4º ano, ajudam o professor do 3º ano a fazer a monitoria daquela disciplina. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo. 1º ano tem anatomia. Os alunos do 2º ano já acabaram a disciplina de anatomia. Aí um aluno que é muito bom, faz um processo seletivo com o professor fala, esse aluno aqui dá para me ajudar na minha disciplina. E aí, no período da tarde, que não tem aula, esse aluno faz aulas, encontros com os alunos do 1º ano, sendo um monitor acadêmico daquela disciplina junto com o professor. Então, ajuda os alunos com dúvidas, ajuda para as provas. Então, acaba sendo um suporte em paralelo com o professor, mas aí esse não é remunerado. O do vídeo, eu acredito que você tenha visto a monitoria remunerada, certo? Assim como tem da tutoria, que aí a tutoria não tem bolsa, mas é onde os alunos acompanham um profissional especialista daquela área, né, um aluno com um profissional, para de fato acompanhar a atuação como fisioterapeuta, como é atender os pacientes aí no dia a dia, para colocar o que ele vê em sala de aula com a prática. São programas diferentes, mas que têm essa possibilidade, tá bom? Só ver que tem mais uma pergunta aqui, e aí eu passo para vocês. Perguntaram o que é o SEB, né? O SEB é o Centro de Bem-Estar e Saúde do Einstein, que seria nada mais do que é um clube de esportes da graduação, para os alunos da graduação, então onde as atléticas fazem os seus treinamentos, tá? E ele fica não é dentro da faculdade, mas é muito perto, né? Dão 5 minutos da unidade de Morumbi, uns 10 da Morato, que os alunos conseguem ir, é como se fosse um clube mesmo, cheio de quadras. Convido quem perguntou até entrar no site, tem um vídeo mostrando como que é o local. Então tem quadras poliesportiva, coberta, tem quadra de vôlei de areia, de beach tênis, tem uma parte de churrasqueira que os alunos acabam reservando e fazendo churrascos, festas, enfim, com rooftop. Tem academia, né, toda uma academia com equipamentos e personal trainer, tudo sem custo para o aluno. Então, é um clube mesmo, para que os alunos façam toda a sua integração, o seu esporte. Por isso que ele é o Centro de Bem-Estar e Saúde, né, para a gente pensar muito na saúde mental dos alunos. A gente se preocupa muito com isso, de forma geral, tanto que não só
o SEB existe, mas também a gente tem um núcleo de apoio ao estudante que envolve também apoio psicológico. Então, a gente tem uma psicóloga aqui, claro, totalmente sigilosa, que dá um apoio aí para os alunos pensando em saúde mental, em que eles consigam, de fato, passar aí durante a graduação da melhor forma possível, tá? Então, o SEB é isso. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tem mesa de ping-pong, pimbolim, sinuca, tem uma lanchonete, enfim, é um espaço, de fato, para os alunos integrarem. Eles usam muito pós-aula, tanto para estudar lá no local, ou para fazer academia, e para os treinos dos jogos, das atléticas também, né? E a gente usa esse espaço para fazer uma atividade da fisioterapia que é extracurricular, é eletiva, que tem um grupo de esportiva, de fisioterapia esportiva, junto com um professor, que ajuda os atletas nossos das graduações, né, das atléticas, a fazer a fisioterapia e fazer esse retorno ao esporte. Então, às vezes, quando eles se machucam, enfim, a gente tem os alunos que dão esse suporte para os atletas, as atléticas, né, e fazem essa transição de retorno ao esporte lá no SEB. Então, isso também acaba acontecendo uma vez por semana, então também tem esse suporte. Certo? Não sei se tem mais alguma dúvida. A carga horária do curso é um curso de 4.000 horas em 5 anos, tá? É um curso meio período de manhã, mas é um total de 4.000 horas. Dessas 4.000 horas, 970 horas são de prática. Então, o aluno está bem... Fora práticas em laboratórios que eu não estou contando. Essas 970 é, de fato, em contato com o paciente direto, atendendo com supervisão dos nossos professores. Novamente, só repetir, quem quiser colocar eu quero aí embaixo, para vocês poderem receber o link aí do site da graduação, para dar acesso a informações para vocês de agendamento de visita, vestibular e maiores informações em relação ao curso também, tá bom? Fico à disposição para quem quiser visitar. Estarei lá, recebo vocês e tiro todas as dúvidas. Quem não puder presencialmente, conforme eu já falei, existe a opção online para que pelo menos vocês consigam tirar as dúvidas e conhecer um pouco sobre o curso, tá? Processo seletivo para atlética. Na verdade, os alunos acabam realmente abrindo, né, de tempo em tempo, alunos que estão interessados nos esportes, e eles começam a treinar, porque sempre acaba tendo reserva, né? Existem os titulares, mas existem os reservas, porque eles rodiziam muito e tem muitos jogos, então eles fazem todo um processo seletivo interno, mas por enquanto a gente está com 4 turmas, né? A gente está indo bem, está formando bastante, tanto que as atléticas das outras graduações, né, que são 8, se juntam até para fazer a Liga Einstein e vão nos jogos que tem os campeonatos, os jogos universitários da área da saúde, e aí em vez de até ser separado, físio, odonto, engenharia biomédica, eles fizeram a Liga Einstein, que reúne todos os alunos das graduações para que eles em conjunto tenham força e vão competir, que acho que isso é muito legal, que já trabalha essa questão da interdisciplinaridade, essa junção das graduações, que é muito legal. Mas aí eles fazem anualmente, tem todo um processo e tem todo um agendamento de dias de treinamento, qual dia da semana, todo um controle bem feito, e no Instagram vocês conseguem acessar se quiserem também falar com eles e tirarem maiores dúvidas. Certo? Bom, agradeço aí a todos, né? Acho que a gente respondeu várias perguntas, acho que foi bem rica a troca de informações. Vamos encerrar a live por hoje, mas coloque eu quero para quem quiser receber o link da graduação e fico à disposição aí para quem quiser durante as visitas.